Sejam bem-vindos ao reduçãodetributos.com.br, um portal feito para ajudar você a reduzir os seus pagamentos de impostos, acompanhar as novidades no setor e tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. Eu sou Luzia Fialho, jornalista, e hoje eu vou conversar com um especialista em direito tributário, em direito do consumidor e direitos fundamentais, o advogado Guilherme Seste. Guilherme é membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB-RS e membro efetivo da Escola de Direito Tributário. O assunto de hoje trata sobre a redução da base de cálculo das contribuições ao Sistema S. Guilherme, todas as empresas com folha de pagamento acima de 20 salários mínimos são obrigadas a fazer essa contribuição a 9 instituições de interesse de categorias profissionais, que podem ser ligadas à Confederação da Agricultura e Pecuária, ao comércio, ao cooperativismo, à indústria, ao transporte e ao apoio às micro e pequenas empresas. Explica para a gente quais são essas instituições chamadas de Sistema S e como é feito esse pagamento. Boa tarde, Luzia, tudo bom? Tudo bem. A questão do Sistema S, ele é composto por 9 instituições. São elas o Senar, o Senac, o Sesc, o Senai, o SESI, o Sescop, o SEST, o Senat e o Sebrae. Todas elas, toda empresa paga 5,8% do INSS que ela paga, são das contribuições parafiscais, que são essas contribuições para o Sistema S. Portanto, hoje, o que acontece? Todas as empresas que são do lucro real e do lucro presumido pagam essa contribuição. Tá? Elas pagam todo mês sobre a folha de salários. Eles pegam o total da folha e pagam as contribuições parafiscais, que equivale a 5,8% da folha, das contribuições para a folha. Tá? E as empresas enquadradas no Simples Nacional não fazem esse recolhimento, então elas estão fora, só entram as empresas do lucro real e do lucro presumido. E a base de cálculo dessas contribuições, como é sobre a folha de salários, ela é uma despesa considerável para a empresa. Porque atualmente as empresas recolhem sobre o valor total. E acontece que, por desencontros legislativos do governo federal, ficou evidenciado pelo STJ que o certo a pagar é sobre 20 salários mínimos essas contribuições, não sobre toda a folha. Então, os contribuintes, num momento de crise, nada melhor do que descobrir que está pagando errado a contribuição do Sistema S, né? Que equivale a 5,8% das contribuições que eles pagam na folha. Eu tenho dado que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no dia 6 de março deste ano, pela redução dessa base de cálculo que você acabou de nos explicar, certo? Das contribuições ao Sistema S. O que mudou com essa decisão, então, para o empresário? É que essa decisão é de uma empresa muito grande no Brasil, que é a Ródia do Brasil. Tá? E o que a Ródia conseguiu? Ela conseguiu que o governo, em razão desses desacertos legislativos, lei que não revoga parte da lei que seria correta, deu o direito da Ródia de pagar só sobre os 20 salários mínimos as contribuições do Sistema S. Ou seja, tudo que ela pagou nos últimos 5 anos de Sistema S, seria 5,8% da folha, ela tem que ter de volta tudo que ela pagou quando a base de cálculo passou de 20 salários mínimos. Certo. Pois bem, você mesmo citou, né, que a Ródia Brasil foi a primeira empresa que teve a sua redução da carga tributária ao Sistema S concedida pela Justiça. Foi uma decisão por jurisprudência, que teve como consequência a compensação do que foi pago indevidamente pela empresa nos últimos 5 anos, como você bem disse. O que esse caso representou no mundo empresarial?
que acontece? Similar à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que foi uma decisão judicial e todas as empresas começaram a entrar com processo judicial para ter esse mesmo direito, nesse caso é a mesma coisa, porque toda empresa que pagou essa contribuição quando a base de cálculo é acima de 20 salários mínimos, tem dinheiro para receber nos últimos 5 anos. É basicamente isso. Tu tem um bom valor para tu receberes de volta em razão de que tu pagou errado durante 5 anos a contribuição do Sistema S no Brasil. Certo. Cita para a gente, Guilherme, um exemplo fictício de uma empresa que tenha uma folha de pagamento, enfim, acima, em torno de 100 mil reais, por exemplo. Tá, que essa empresa conseguiria reaver? Tá, vamos considerar que o salário mínimo é R$1.000, tá? Certo. E que essa empresa pagou com uma base de cálculo de 100 salários mínimos, R$100 mil, tá? Ela pagou 5.800 por mês de contribuição previdenciária. A base de cálculo correta seria 20 salários mínimos, R$20 mil, isso seria 1.160 por mês. Então, ela pagou a mais por mês R$4.640 nos últimos 5 anos, a cada mês. Isso chega a mais ou menos não, chega a R$278.400 por 5 anos, pagou a mais. Certo, então a empresa, em função desse primeiro caso, que abriu um precedente jurídico, né, posso dizer assim, que foi a Ródia, essa empresa que tenha uma folha de pagamento acima de 20 salários mínimos, ela recorrendo, se tiver esse valor, como você deu de exemplo, de R$100 mil de folha de pagamento, ela vai conseguir reaver esse montante judicialmente, certo? Isso aí. E me diz então, para a gente terminar, como é que o empresário pode fazer para calcular que foi pago indevidamente, que você fez esse cálculo aí fictício para nós, nos últimos 5 anos? E como ele deve proceder junto ao judiciário? Antes do judiciário, ele deve simular para ver o que ele pagou a mais. Essa simulação ela é possível de ser feita em blog de direito tributário, que tem... Eu utilizo o reduçãodetributos.com.br, que lá tu faz um cálculo e vê, com base na decisão do STJ, quanto que tu pagou a mais nos últimos 5 anos para a tua empresa. A partir deste cálculo, deve procurar um advogado para ingressar com o processo na justiça e receber de volta o valor que pagou a mais. Certo, então você está me dizendo que todo empresário que tiver essa folha de pagamento acima de 20 salários mínimos deve entrar no portal reduçãodetributos.com.br. Lá ele vai encontrar, então, acessando, nós temos inclusive lá artigo seu publicado, né, e mais informações sempre atualizadas sobre o setor. Ele vai poder encontrar dentro do blog do próprio Redução de Tributos uma ferramenta de cálculo que já vai passar para ele, então, qual é o valor que ele tem a receber nos últimos 5 anos, é isso? Perfeito, isso aí. Ótimo. E como é que esse empresário, você tem algum contato para deixar, além ao ligar, ele fazer isso, qual é o próximo passo dentro do portal? A pessoa, se ela quiser entrar realmente para reaver esses 5 anos, pagos indevidamente. Ela deve procurar advogado especialista em direito tributário para fazer esse trabalho. Certo, certo. E dentro, a seção do reduçãodetributos.com.br, ele vai poder encontrar você, que é um dos advogados parceiros do Redução de Tributos. Existem parceiros, e outros também qualificados, certo? Certo. Bom, então tá, chega ao fim, então, a nossa entrevista de hoje. Eu quero agradecer a participação do Dr. Guilherme Seste e convidar você a visitar o portal reduçãodetributos.com.br. Aqui embaixo, nesse vídeo, você tem todos os links de acesso, WhatsApp, e-mail, a conta no YouTube e outros artigos importantes sobre o assunto. Lá você vai poder encontrar ferramentas de cálculo, acompanhar as novidades do setor tributário e contar com a ajuda de profissionais capacitados para resolver o seu problema.
Obrigada por ter nos assistido e até a próxima.